Os meus irmãos que acreditam no livre-arbítrio podem ser salvos mesmo crendo nisso. E eu acho que o Walter vai dizer que não. Não é isso, Walter? Então, porque Lutero falou que a pessoa que atribui a sua salvação ao seu livre-arbítrio... A pergunta é, você considera salvo um crente pentecostal? Então, todo aquele que crê somente em Cristo, essa palavra, somente, é a palavra que determina o movimento protestante. Por Mateus Alves. Você considera salvo um crente pentecostal? Sem dúvida alguma, né? O Walter acabou de falar. Primeiro, olha para você ver, o pastor César já falou aqui perfeitamente. Aí depois tem a segunda onda do pentecostalismo, com a igreja do evangelho quadrangular e tudo aquilo, as cruzadas evangelísticas, não é isso? Depois nós temos aí o neopentecostalismo, que aí eu já separo completamente do pentecostalismo com década de 70, década de 80, não é isso mesmo? Isso. Teologia da prosperidade, confissão positiva e tudo isso mais. Agora, focando no pentecostalismo, o que seriam então as marcas? Você falou bem, da CCB, da Assembleia de Deus, né, que começou em 1910, 1911. Ok, isso é o pentecostalismo. Ok, eu não sou pentecostal, sou batista. Mas como é que eu olho para um pentecostal? Primeiro, quais são as marcas do movimento pentecostal? Continuismo, uma das grandes marcas, o continuismo. Todos os dons ainda estão em vigência. Qual é a segunda grande marca? O que o César falou. O batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, né? Fora da conversão. O Espírito Santo sendo amplamente entregue a alguns no batismo com o Espírito Santo. Ok. E esse batismo evidenciado pelo falar em línguas. Então tem gente que acha que o pentecostalismo rodar, como o César falou aqui, né? Aquele que gira no manto, aquele que roda, aquele que sapateia, esse é salvo, é crente. Só que, na verdade, isso talvez seja uma exacerbação do pentecostalismo. Mesmo não sendo pentecostal, eu sei que o pentecostalismo clássico é continuismo, batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência e também a língua como evidência desse batismo. Quem crê nisso está salvo? Pode ser salvo? Claro que sim, porque você disse que para ser salvo Efésios 2:8, a salvação pela graça, mediante a fé. Não é pelo mérito de seguir a fé reformada. Não, é pela fé em Cristo Jesus. Tem muita gente que se diz reformado e a gente não testemunha que ele é crente? Sem dúvida. A 1 Coríntios capítulo 1 diz que a salvação vem pela loucura da pregação. Romanos 10, se confessar com a boca e crer no coração, está salvo. Efésios 1:13, todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo e está salvo. E tem agora ali o selo, o penhor para a salvação. Você vai percebendo que, independentemente de continuismo, batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência e o dom de línguas como uma evidência, independentemente disso, a pessoa está salva. Porque o Walter disse o que a gente tem que argumentar. Salvo somente por Cristo. E eu entendo, até onde eu sei, que o pentecostalismo, talvez aqui vai ser o debate, já vou passar para você, que o pentecostalismo, ou pelo menos os crentes pentecostais clássicos, estudiosos das Sagradas Escrituras, esses vão dizer que a salvação é tão somente por Cristo. Você é pentecostal? Não. Você é continuista? Sou um continuista. Mas não pentecostal? Não pentecostal. Explica a diferença para quem está... Não, eu acredito que eu sou um batista firmado no credo batismo, acredito que o batismo é pós-confissão de fé, mas não compreendo que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Acredito que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão. E acredito que o dom de línguas não é necessariamente a evidência desse batismo. Então é por isso que eu não sou pentecostal. Mas eu sou um continuista porque eu acredito que todos os dons ainda estão em vigência. Inclusive falar em línguas. Falar em línguas, mas como eu falei aqui, até falei com o Walter, que eu acredito no dom de línguas, creio que é para hoje, mas creio que seja um dom idiomático. Ok. Pastor Walter. Quando houve a reforma protestante, Erasmo, que também era um oficial da Igreja Romana, ele se mostrou simpático à reforma protestante, inicialmente, tanto que ele era amigo de Lutero, ele fez a tradução do Novo Testamento. E quando foi se aprofundando, então, a discussão a respeito da reforma protestante, em 1524, Erasmo escreveu um livro que tem em português, que fala sobre livre-arbítrio e salvação. O original é a diatribe do livre-arbítrio. E quando Lutero ficou sabendo que Erasmo tinha escrito este livro, ele ficou muito bravo, porque ele achou que aquilo era um mal que Erasmo estava fazendo para a igreja. Ele vai chamar Erasmo de Judas, inimigo da fé evangélica e outras coisas mais, porque
Erasmo sai em defesa do livre-arbítrio. Então, por detrás de tudo isso, de toda essa história, tem a questão do livre-arbítrio. Então, quando vai discutir, tanto que você pegar ali nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu raramente falo a respeito de pentecostal, da CCB, etc. Por quê? Porque quando a gente vai falar de pentecostal, a gente vai falar dessas coisas aí sobre os dons, sobre milagres, sobre... E essas coisas, elas não são essenciais. Essas coisas são secundárias. Por exemplo, a Igreja Nova Vida, lá do bispo McAllister, né? Walter McAllister, eles são pentecostais. E eles são monergistas. Então, eu vou considerar... Eles pregam a salvação somente em Cristo, somente pela fé. Então, eu não vou considerá-los irmãos. Claro que eu considero eles irmãos. Agora, uma pessoa que ele atribui a sua salvação, a sua iniciativa, ao seu livre-arbítrio, quer dizer, Cristo disponibilizou a salvação para ele, e ele aceita, e porque ele aceita, ele é salvo, e o outro não é salvo porque ele rejeita. Então, essa pessoa, ele está se encaixando naquilo que Paulo escreve lá para os Gálatas, onde eles estavam acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. Então, essa discussão ela é muito mais ampla do que ficar simplesmente em relação aos pentecostais, mas ela deve ser analisada no âmbito geral do cristianismo, inclusive no meio católico romano, em que eles atribuem também ao livre-arbítrio a iniciativa da salvação. Vamos lá, Matheus. O Walter, então, realmente, assim, a gente vai dar as mãos até um certo ponto, porque, de fato, ele disse que um crente pentecostal pode ser salvo, sim. Se ele atribuir a salvação somente a Cristo. Somente a Cristo. Então, sem dúvida alguma, a pergunta para o debate é sim. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para o Walter para ver se tem debate, né? Porque se a gente ficar aqui no pentecostalismo, não vai ter debate. Porque pode ser um crente pentecostal salvo sem problema nenhum. Sim, tanto que, principalmente no meio dos jovens, tem muitos monergistas, muitos jovens que eles se definem como calvinistas, que eles estão em igreja da Assembleia de Deus. Muitos. Não, isso é verdade mesmo. Tem mesmo. Agora, está uma concordância aqui enorme. Não, mas agora a gente vai divergir. Por exemplo, olha para você ver o seguinte. O livre-arbítrio seria a capacidade do homem iniciar a sua salvação no sentido de ir até Deus. Isso para alguns. Agora, eu também não creio que o homem ele tem livre-arbítrio no sentido de iniciar a salvação. Nós estávamos mortos e Deus nos dá vida. E Ele nos vivifica. A pergunta que eu faço para o Walter é, mesmo que algum irmão em Cristo discorde disso aqui que eu acabei de falar, por exemplo, livre-arbítrio só Adão teve. Vamos dizer que hoje nós estamos mortos e não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Então é Deus que vem, é Deus que começa o processo, é Deus que faz com que a gente seja salvo, é Deus que nos dá arrependimento. Por exemplo, quem que arrepende? Quem que arrepende? É claro que é o homem. Mas a Bíblia diz em Atos 11:18, Romanos 2:4, 2 Timóteo 2:25 e Atos 5:31, que é Deus que concede o arrependimento. Sim. A Bíblia diz que nós precisamos crer. Sim. Só que sempre quando eu vejo um debate de arminiano e calvinista, eu fico assim, gente, os dois estão quase dando a mão. Olha que interessante. Por quê? Porque é óbvio que o homem tem que crer. Sim. E é claro que é o homem que crê. Sim. A minha pergunta é, como um homem crê? Como? Porque a fé, ela vem do homem? Tem uma fé aqui dentro que o homem ressuscita ela? Ou a fé tem que ser algo externo dado? A Bíblia diz, 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2 e Efésios 2:8, que a salvação, a fé é algo dado. Nós ganhamos fé. Então, eu creio, eu recebo Jesus, eu quero Jesus. Até a forma nova aí, se quiser, não tem problema. Eu aceito Jesus. Ok. Mas por quê? Porque ele colocou fé em meu coração. Ok. Eu creio nisso. Eu entendo isso. Agora, a minha pergunta para você é, alguém que crê no livre-arbítrio, por que esse está condenado? Você, aí, deixa eu só introduzir. Por quê? Estou bem calmo, você viu, né? Por quê? Porque você já passou lá para Gálatas. Gálatas capítulo 1, onde a Bíblia diz que se alguém chegar pregando um outro evangelho, seja anátema e tudo mais, e etc. Só que o debate ali, de fato, não é livre-arbítrio. Se alguém pensa que tem o livre-arbítrio de aceitar Jesus, lá em Gálatas não é isso. Gálatas é os judaizantes. Sim. Então, como é que eu vou poder aplicar, tirando os judaizantes do texto, para colocar livre-arbítrio? Então, eu acredito que mesmo com essa discordância, os meus irmãos que acreditam no livre-arbítrio podem ser salvos mesmo crendo nisso. E eu acho que o Walter vai dizer que não. Não é isso, Walter? Então, porque Lutero falou que a pessoa que atribui a sua salvação ao seu livre-arbítrio, ela nada conheceu de Cristo.
E ela não sabe nada sobre a graça. Mas Lutero não é Gálatas. Não, mas tudo bem. Agora, Armínio não é... Ninguém é, Não, né? ninguém é. Então, mas Então, me explica Gálatas. nós somos abençoados por esses mestres. Claro. Certo? Então é o seguinte. O que acontece em Gálatas? Eu até vou ler o texto de Gálatas. Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa ele não atribui a Cristo a sua salvação. Então, a morte de Cristo ela é apenas possibilitadora e não determinante para a salvação. Esse é o problema. Por detrás do livre-arbítrio está o ataque à obra perfeita e definitiva de Cristo na cruz. Então, esse é o grande problema. O grande problema não é nós ficarmos apenas nas palavras, nas afirmações, mas é o que tem por detrás dela. Então, quando uma pessoa ele atribui a sua salvação, a sua aceitação, a sua decisão e a perdição do outro, porque ele rejeitou, na realidade, ele está negando que a morte de Cristo foi determinante para a salvação. Que Cristo morreu realmente para salvar. Mas ele acaba confessando que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação. E isso não é a confissão de alguém que é salvo. Outra coisa. Nós não dizemos que ninguém é salvo ou ele é perdido, porque isso é julgamento. O que nós testemunhamos é que aquela pessoa ainda não foi chamada. Então, aquela pessoa ainda não foi chamada ao evangelho. Ela não teve ainda a revelação completa. Ela não teve os seus olhos abertos. E quem vai julgar, inclusive eu e todos nós, é Cristo. Somente cabe a Ele o julgamento. A única coisa que nós falamos, que testemunhamos, inclusive para a pessoa ser batizada ou não, é se a pessoa já foi chamada ou ainda não foi chamada. Gálatas capítulo 3 vai mostrar para nós qual é esse outro evangelho. Sim. E não é crer no livre-arbítrio. É por isso que eu preciso que a gente fique... Calma. Eu não falei nada. Eu preciso que a gente fixe o assunto de Paulo em Gálatas. Por exemplo, olha Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujo olhos foi de Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Percebe então qual que é a tônica de Paulo? É obras da lei. Você é salvo pelos seus méritos, você é salvo por obediência à lei, você é salvo por isso, ou você é salvo pela fé em Jesus. Sem dúvida alguma, nós até falamos aqui, alguém falou aqui sobre não cairmos em espantalho. Sim. Mesmo entendendo que o livre-arbítrio hoje ele está completamente danificado pelo pecado, eu preciso acreditar e ser honesto e dizer que quem crê neste livre-arbítrio não está dizendo que a sua salvação está em seu livre-arbítrio. A sua salvação está em Cristo. Eles creem que a salvação é tão somente por Cristo. Aí eles, para explicar isso, um arminiano, quem crê no livre-arbítrio, vai dizer sobre a graça preveniente, que é uma das marcas pelas quais eu não sou arminiano. Graça preveniente eu não consigo ver na Escritura Sagrada. Só que eu também não consigo ver na Escritura Sagrada alguém ser condenado por uma crença em graça preveniente. Deixa eu fazer perguntas, um parênteses então. Então, assim como você admite que o pentecostal que acredita no livre-arbítrio, ele pode é ser salvo? Pode ser salvo. Não. Tá. Então, o católico romano é a mesma coisa? Você acha que nenhum católico romano na história desse planeta foi salvo? Claro que não. Tem irmãos católicos que são salvos. Então, a resposta é a mesma. Hã? Também pode ter salvos. Então, só que é o seguinte, aquele católico que ele acredita que ele é salvo por causa da graça preveniente, eu não posso testemunhar que ele é um irmão. Mas sabe por quê? Porque é o seguinte, a própria igreja condenou o pelagianismo como heresia. E a graça preveniente, ela é uma doutrina pelagiana posterior. O pelagianismo ela é anterior, porque o homem ele é neutro, né? Se prega que o homem é neutro no pelagianismo. E no Concílio de Trento, inclusive eu trouxe aqui um presentinho que eu quero dar para o pastor César.
Obrigado. Isso aqui é a seção 6 do Concílio de Trento. Eu trouxe isso daqui porque isso aqui não tem para vender. Não, se você procurar para comprar o Concílio de Trento, você não vai encontrar. Acho. Um é meu, você falou, né? É seu. Então eu trouxe aí para vocês. Aí está a seção 6, que é a respeito da justificação, que é o que interessa para nós no Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma. Então, a graça preveniente, ela está presente aí no Concílio de Trento. Então, quando os remonstrantes, os arminianos, eles trazem a graça preveniente para justificar esta possibilidade do homem receber ou rejeitar a Cristo, nada mais eles estão professando um pelagianismo posterior, em que o homem é neutro para receber ou rejeitar a salvação. Muito diferente do verdadeiro evangelho, em que Deus arranca um coração e coloca o outro. Então o homem, ele fica totalmente entregue a Deus, a Cristo. Então ele tem a sua vida transformada de fato. E não entregue a ele a possibilidade dele se converter ou não. Aqui, porém, os pentecostais que creem no livre-arbítrio, que é o nosso assunto hoje, não acreditam que o homem é neutro. É por isso que eu estou te dizendo. Escuta, você está colocando na sua cabeça, talvez, questões de espantalho. Porque o pentecostal clássico crê na depravação total. Ele crê que o homem está caído. Ele crê que o homem está morto em seus delitos e pecados. Graça preveniente? E outra coisa, ele pode escolher sim ou não. Então, isso aí eu concordo com você. Por isso que eu falo que a graça preveniente é um pelagianismo posterior. Então, o homem ele não nasce neutro. Mas daí, quando ele recebe a graça preveniente, ele fica neutro de novo. Ele fica neutro de novo. Agora, isso é pelagianismo. Você comparar o católico... Então, peraí, deixa eu dar uma pitada aqui, porque assim, ó, vocês começaram muito bem falando assim, ó, vamos evitar aqui os espantalhos. Sim. Né? Porque é muito ruim eu vim aqui defender uma coisa e você me acusar de uma coisa que eu nem creio. Então, é horrível.